Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que nos assiste, nos acompanha. Esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Evangélica Semeando Família. Eu sou o pastor Miguel Vinícius. Estou aqui nessa manhã para conversar contigo sobre as coisas do reino. E estou aqui muito bem acompanhado pelo meu amigo pastor André. Graça e paz, pastor André, tudo bem? Graça e paz, meu pastor, tudo bem, tudo ótimo. Muito bom estar aqui conversando, aprendendo mais um pouquinho, né? Sobre testemunho, falando sobre histórias de vida e debaixo da palavra do Senhor, né? Que é a melhor. Graça e paz. Pastor, a gente tem visto nos dias de hoje, né? Muitas pessoas com dificuldade de mudança, muitas pessoas alegando serem pessoas difíceis de lidar, e de fato são. A gente não invalida toda essa trabalheira que envolve as vidas das pessoas e mudança e tudo isso. Mas as pessoas se debruçam em cima disso para dizer que não conseguem, né? Não conseguem mudar, eu não consigo, sou assim. É a síndrome do crente Gabriela. Síndrome né? da Gabriela. Eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Mas eu vejo uma palavra de Deus que é como um martelo que despedaça a rocha. Amém. Eu vejo uma palavra de Deus que é fogo que purifica o ouro. Sim. E a gente começa a viver essas realidades em nós e em outras vidas. E se a gente se voltar para a palavra, a gente vê tantos testemunhos de gente tão ruim, gente tão, né? Deus escolhendo os improváveis. Sim. Deus escolhendo as coisas que não são para confundir as que são. E aí eu fico olhando, essas pessoas não conseguem enxergar que esse argumento não, como diria, né? Essa ideia não cola. Não consigo mudar, né? Não cola. Esse negócio de eu não consigo mudar, eu sou assim, isso não cola, né, pastor? A grande verdade a mudança só vem quando você tem um encontro de verdade com Jesus. Quando você conhece de fato aquilo que é a sua origem. Porque a gente traz uma mudança acerca de um tempo que a gente está vivendo hoje, presente. Então, dentro das minhas circunstâncias, eu não consigo mudar. Talvez porque você não conheça o seu passado, a sua história. E além disso, né, a palavra diz que Deus te conheceu desde antes do ventre. Antes do ventre, Ele já tinha um propósito para você. Ele já tem um propósito para a nossa vida. Então, aquilo que a gente está vivendo ali, talvez faça parte desse propósito, mas não tem a ver ainda com a sua identidade, com aquilo que Deus quer que você faça. Eu sou testemunho disso, né? Improvável. Somos. Tinha tudo para dar errado. Somos. E nessa minha história, né? Primeiro eu precisei identificar onde é que eu estava, o presente, para eu poder saber para onde é que eu vou. E eu só sei para onde eu vou quando eu olho a minha origem. Quando eu venho para trás e começo a perceber. E eu fui estudando, pastor Miguel, a história da minha família. Eu fui vendo situações que estavam se repetindo ali na minha história. A construção dos meus avós, né? Fui criado com meus avós. E aí eu comecei a perguntar também sobre os meus bisavós, como era a vida deles, e paz de mim e vocês. Era a mesma história. Isso sem contar com a questão espiritual. Isso contando só com a questão intelectual, com a questão emocional, sabendo a gente que existe uma grande influência da questão espiritual, dos demônios que agem nas gerações, né? E tudo começa lá, né? E aí os erros se repetem, né? As dificuldades se repetem, as crises se repetem. E aí eu olho um Jesus escolhendo, né, aqueles homens que iriam caminhar lado a lado com ele, e aí ele chama um camarada, um tal de João, que todo mundo fala que era o discípulo do amor, que era o discípulo que recostava a cabeça no peito do mestre. Isso é muito lindo, isso é muito, né, completamente diferente de Pedro, que era impulsivo, que era aquele cara sanguíneo e tal. E vem um João, que parece-nos ser um cara manso, ser um cara amável, ser um cara romântico, mas o texto diz que era o Boanerges, o filho do trovão. Filho do trovão. E eu não consigo imaginar um filho do trovão que recosta a cabeça no peito de alguém. Sim. Que seja um cara amoroso, que seja um cara romântico, que seja um cara tranquilo. Para mim, Pedro podia ser o filho do trovão, mas não João. A grande questão está: João era Boanerges antes de conhecer Jesus. E depois que conheceu Jesus e caminhou com ele, se transformou no discípulo do amor. Tanto que as cartas dele, as epístolas dele, ele chama o povo de filhinhos, meus irmãos, amados. Isso mostra o nível
de transformação que Jesus tem para trazer para as nossas vidas. Qual a transformação que Jesus tem para trazer para a nossa vida? Toda a que você precisa. Eu preciso de uma transformação AB ao quadrado. Jesus tem. Eu preciso de uma transformação ABC ao quadrado. Jesus tem. Todo nível de transformação de vida, de mudança, inclusive de caráter, de personalidade que você precisa, Jesus tem. Sim. Só é necessária uma decisão. É simples. Parece simples, né? Mas é complexo ao mesmo tempo. Simples, né? Porque decisão vem de romper, né? Sim. Decidir é romper. Sim. É você escolher. A gente começou falando sobre a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não, não é assim. A sua história não é assim. Você precisa decidir por essa mudança. A mudança está disponível. Jesus está disponível. Todo o sacrifício que ele fez ali, no final ele falou o quê? Está consumido. Está pronto. Só depende agora da gente. Escolher e a partir daquela escolha ali, avançar sendo guiado por ele. O senhor falou sobre João, né? Eu acho interessante como a forma com a qual ele falava. Filhinhos, né? Ele falava muito sobre amor. E tudo isso só acontece por conta do fruto do Espírito. Daquilo que ele recebeu de Cristo, os ensinamentos, né? O senhor falou dele recostando, né? E isso foi, na época ali, era uma intimidade muito grande. Sim. Né? Você recostar no ombro de alguém ali, no peito, né? E ouvir a batida do coração, isso é muito profundo. A gente só muda de verdade quando a gente decide fazer isso. A gente decide entrar nesse ambiente onde você encosta a sua cabeça nos ombros do Pai, e ali você recebe dele, você sente quem ele é, você percebe que existe uma transferência, você recebe o fruto do Espírito, e ali a sua vida começa eu acho que os olhos se abrem, né? Ontem a gente conversava com uma pessoa muito especial, muito importante na nossa vida, que a gente ama demais, e aí ele falou chorando, dando esse testemunho. Muita gente falou que eu não daria certo. Muita gente desacreditou de mim. Por conta de históricos, né? Histórico de vida, histórico familiar, por conta de dificuldades que você apresenta. E ele falando, muita gente duvidou de mim, desacreditou de mim. E ele frustrou todas essas expectativas dessas pessoas que desacreditaram dele. E ele conseguiu, ele deu certo. Aleluia. E eu acho que a grande sacada, a grande postura que todas essas pessoas que alcançam essa mudança em Cristo tomam é você ser exposto à palavra, ser exposto à verdade, porque a Bíblia diz que é conhecendo a verdade que você é liberto, você ser exposto à palavra, mas se permitir. Sim. Porque tem gente que vem ao Evangelho e vem com sentimento genuíno, conhece o Jesus que a gente Sim. prega, que é o Jesus poderoso para fazer muito mais do que a gente pode pedir ou imaginar, mas guarda sempre áreas escondidas. Tem várias caixas de Pandora dentro da sua vida. Jesus, você vem, você mexe aqui, 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 mas aqui você não mexe. Aqui vai ser meio a meio, essa gestão vai ser metade eu, metade você. Essa aqui você não chega nem perto. E aí, de fato, ele vai mexer onde você deixar. Só permite ser tratado até certo ponto, né? Imagina eu chegando no médico com uma infecção, com uma doença, com alguma coisa, mas eu não quero falar pra ele, eu não quero mostrar, eu tenho vergonha, eu tenho medo, me causa dor. Se eu tenho uma ferida na perna, não adianta eu falar, doutor, minha perna tá doendo, minha perna tá assim, eu tive febre. Ele tem que ver. Mas tá fedendo. Mas ele tem que saber. Eu tenho que mostrar. E aí a gente quer mudança, mas a gente não quer se expor ou deixar que Jesus entre nas áreas escuras da nossa vida, né? Como a palavra diz, nas recâmaras do nosso coração. Sim. É uma parte difícil, né? Você abrir o seu coração e se expor, né? Porque quando isso acontece é que a cura vem, de verdade. É verdade. Todos nós temos situações a serem tratadas. Todos nós temos as nossas dificuldades, carências, necessidades, mas também todos nós temos um limite. E é nesse limite, é justamente aí que Jesus quer trabalhar na nossa vida. Histórias de improváveis, tem muitas por aí, mas eu creio que o Senhor escolhe um tempo certo, um momento certo, um lugar certo, para poder, sabe, quando tudo se alinha, Sim. E a partir de agora, assim, você vai entender que você precisa decidir, você precisa caminhar, você precisa avançar e aí você vai ser curado. Minha palavra para você nessa manhã é: seja mais um no time dos improváveis de Deus. Amém. Abra o seu coração e permita Ele te tratar, porque Ele tem tudo aquilo que você precisa para mudar a sua vida. Fique em paz, um beijo no seu coração.
E aquilo que você achava que era impossível, para Deus não é impossível. Paz. Beijo no coração.